Glória a Deus. Versículo de número 1 do capítulo de número 8, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Sucedeu, pois, no 6º ano do mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis uma semelhança com uma aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e os seus lombos para cima, o aspecto de resplendor, como cor de ambar. Ambar é um laranja, tá? Só para você saber. E acendeu, e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém, em visões de Deus, até à entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada uma imagem dos ciúmes, que provoca ciúme de Deus. E eis que a glória de Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale, e disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei, e os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que afaste-me do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Amém. Abra ainda comigo, irmãos, por gentileza, Ezequiel, capítulo de número 11. E nós vamos lá no final do capítulo 11, por volta do versículo de número 16. E diz assim a minha Bíblia e a sua também. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: ainda que os lancei para longe entre as nações, ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei por de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde foram. Portanto, dize: assim diz o Senhor Jeová: hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fostes lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as coisas detestáveis e todas as suas abominações. E lhe darei um mesmo coração, e um espírito novo porei dentro deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e os executem. E eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nessa tarde, enquanto eu orava por esse culto e pedindo para o Senhor uma palavra para que nós pudéssemos compartilhar com os irmãos, o Senhor me levou ao livro de Ezequiel, e eu tenho por mim, confesso para você de coração, que o livro de Ezequiel não é um livro que a gente escolhe para pregar domingo à noite. Não é um livro que a gente fala assim: olha, vou pregar uma mensagem avivada para o culto de domingo, vou lá em Ezequiel. Não tem muita coisa em Ezequiel que dá para fazer isso. Capítulo 47, a questão do rio é uma beleza, é uma glória, o Vale dos Ossos Secos é uma glória, mas tem algumas visões que Ezequiel viu que são juízos sobre Israel. São visões duras, um tempo de adversidade. O capítulo de número 8 que a gente leu, ele começa com uma visão da parte de Deus, que Deus deu a Ezequiel, sobre os motivos pelos quais o povo estava no cativeiro. Lembre-se que Ezequiel, ele profetizou ao povo de Israel, não em Israel, mas na Babilônia. Eles haviam sido transportados por causa do pecado e agora estavam vivendo na Babilônia. E o texto começa dizendo que Ezequiel está sentado na sua casa, de boa, no dia dele que ele estava lá acostumado a ficar, na frente dos anciões de Israel. E no meio do dia Deus o arrebata. E a visão dele de arrebatamento é uma coisa extraordinária. Ele fala que um ser de cor laranja apareceu na frente dele. E o ser tinha só da parte para cima uma fisionomia humana, mas da parte para baixo ele era uma labareda de fogo. Você sabia, aqui só uma curiosidade para você, tipológica, que a única vez que o Espírito Santo de Deus aparece em uma forma corpórea mais humanizada na Bíblia toda? Na Bíblia toda, quando se fala do Espírito Santo, ele é água, ele é fogo, ele é pomba, ele tem um monte de tipologias do Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento. É a única vez que o Espírito Santo de Deus se manifesta em que parte ele tem um corpo de maneira humana.
E ele fala que esse ser, que é o Espírito de Deus ali manifestado de forma corpórea, ele pega o Ezequiel pelos cabelos. Deixa eu falar uma coisa para você. Há coisas na nossa vida que Deus fala com a gente. Há coisas na nossa vida que Deus nos influencia. Mas tem negócio com Deus que Deus te arrasta. Vou falar para você de novo. Tem coisas que Deus conversa com você. Tem coisas que Ele te influencia. Mas tem coisas na sua vida com Deus que Ele te arrasta. Pelo cabelo. Pelo cabelo. Já tirou da nossa frente aí, meu amigo, eu e o Vanderlei, por exemplo, e o João Vitor, não somos parecidos com o Ezequiel, né? Porque Ezequiel tinha cabelo. Nós estamos fora dessa, meu amigo. E arrastou ele. E disse que ele levou ele para Jerusalém. Transportou ele para o lugar onde ele tinha saído, em visão. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente fica perguntando para Deus, Senhor, por que eu saí daquele lugar? Eu não fiz nada. Eu não errei nada. Ou então, por que o Senhor me transportou para esse lugar? O que eu fiz? O que eu fiz para o Senhor, né? Ou então, às vezes, é tipo, poxa, Senhor, eu estou bem aqui é um lugar aprazível para mim. Por que o Senhor me fez transportar para esse lugar? Por que eu vim aqui? E Deus agora leva Ezequiel para dentro do templo e mostra uma imagem de ciúmes. E ele explica que essa imagem de ciúmes, ela causava ciúmes em Deus. E aqui o pessoal já dá um pulo. Como assim ciúme em Deus? E Deus lá tem ciúme? Né? E Deus lá é ciumento? Deus é zeloso. A gente tem dificuldade de perceber essas emoções que para a gente é consideradas são emoções de segundo escalão, porque tem as emoções de primeiro escalão, né? E as de terceiro, de segundo e terceiro. As emoções de primeiro escalão é amor, é paz, né? É alegria. As emoções de segundo escalão é ciúme, frustração. Né? E as de terceiro escalão é inveja, é ódio. Então a gente tem dificuldade de colocar essas emoções de segundo escalão em Deus. Deus se frustra. Como é que Deus se frustra? Se tudo que Ele fala acontece. Mas quando eu abro a minha Bíblia em Lucas 24, a gente estava falando esses dias atrás isso, né? Ele olha para os discípulos sem entender por que ele tinha morrido e fala assim, homens de nécios e tarde de coração. Isso é frustração. Será que vocês não sabem tudo que os profetas falaram? Frustrado, que eles não entendiam. E aqui aparece essa imagem de ciúme. A imagem de ciúme é aquilo que a teologia chama, deixa só 2 minutinhos resolver isso para você entender o resto. Antropopatia. É uma regra da teologia que você coloca emoções humanas em Deus para que você consiga entender o que aquilo significa. Fazer sentido para uma mente humana. Antropopatia. São emoções humanas para descrever Deus. E essa emoção descreve ciúme. Agora, por que ciúme? Deus tinha falado para Moisés, não farás imagem de escultura e não adorarás outros deuses. Agora ele chega no templo que eles construíram para Deus. E os homens estavam lá, servindo a Deus de fachada, mas querendo outra coisa. Eu te explico. Isso não acontece aqui, mas você acredita que tem gente que vem para a igreja para arrumar prestígio? Você acredita que tem gente que vem para a igreja para conseguir status social? É um absurdo, né? Graças a Deus não acontece em lugar nenhum que eu já fui, mas diz que tem. Tem gente que vem para a igreja, por exemplo, para alcançar prosperidade financeira. Tem gente que vem para o culto para ver a mão de Deus abençoar. Ele não se preocupa muito com o que Deus quer, ele quer ver a mão de Deus abençoar. Ele não se preocupa muito com o princípio da palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus diz de conduta. O que ele quer é ver a mão. Aí eu lembro de uma das passagens mais favoritas para mim, pelo sentido cômico da coisa. Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 17, a Bíblia vai dizer que um dos reis da Síria mandou de volta para a região de Samaria um povo que não era judeu para viver lá. Por isso que Samaria nunca mais virou Israel de novo. Porque o povo que habitava naquela terra não era israelita mais. Era um povo que o rei da Síria mandou porque ele fez o seguinte, já que essa terra é desse pessoal aqui, eu vou colocar esse pessoal que era daqui em outra terra, e o pessoal de outra terra nessa. Aí ninguém vai poder mais clamar nada pela terra, porque ninguém está mais na sua própria terra, que eu que coloquei. Mas daí é inteligente, né? Para ele poder ter poder, ele pegou e trocou um pelo outro.
Só que o pessoal que ele começou a colocar naquela terra, que era a terra de Israel antigamente, começou a ser comida por leão. Os leões começaram a atacar e comer o povo. E aí chegou a conversa lá para o rei. Falou, rei, deu ruim lá, o pessoal que você botou lá, os leões estão atacando, estão matando todo mundo. Ele perguntou por quê. Ele falou, não, porque eles não estão servindo o Deus da terra. O Deus lá daquela região de Israel é Jeová. Então eles precisam de servir Jeová. Aí o rei teve uma ideia inteligente. Ele falou, então é o seguinte, pega os pastores aí, pega os sacerdotes e manda eles ensinarem os cultos ao Deus de Jeová para esse povo. Aí os sacerdotes foram lá, ensinaram os cultos. Adivinha o que aconteceu? Os leões pararam de matar. Só que a continuação do texto era o seguinte, e serviam a Jeová nos seus cultos, mas o seu coração continuava indo atrás de outros deuses. A imagem do ciúme. A coisa estava cumprida na regra. Domingo à noite estava todo mundo no culto. No culto de ensino estava todo mundo participando, de um jeito ou de outro. Os dízimos e as ofertas eram entregues em dia. Mas Deus já não era mais o princípio. Deus já não era mais o foco. Deus já não era mais o lugar de refúgio de Israel. E aí você vê Jeremias passando e dizendo ao povo, olha gente, pelo amor de Deus, não fala que esse aqui é o templo do Senhor, e porque o templo está aqui, porque vocês vêm no templo, Deus não vai castigar essa cidade, não fala isso. Eles batiam no peito e falavam assim, templo do Senhor é esse, jamais seremos abalados. Olhavam em Jerusalém e traziam as festas, quero ver os sírios chegarem aqui. Eu quero ver Nabucodonosor invadir essa cidade, olha só o templo. Você acha que Deus vai deixar que o templo seja fechado? Ah, meu amigo, não tem pandemia, não tem problema, não tem justiça que fecha a igreja. Não é assim que a gente faz? Né? Eu quero ver o governo que vai fechar a igreja. Né? Fala para os nossos irmãos lá em Roma, como é que foi? Tem que se encontrar em catacumba, porque o governo não deixava a igreja se reunir. Mas eles batiam no peito, falaram, não, templo? Um dia a gente estava na escola e durante a pandemia, e eu acho que a igreja tem que ficar aberta mesmo, pelo amor de Deus, tá? Mas durante a pandemia, um irmão aqui na Califórnia falou assim, isso aqui é liberdade religiosa, a igreja vai ficar aberta e o pessoal vai vir do mesmo jeito. Né? Um pastor de uma igreja americana, muito famosa aqui na América. E essa conversa chegou na classe da faculdade, né? E aí perguntaram para o professor, e aí professor, e o fulano de tal? Falou que a igreja não vai fechar, porque o governo não pode fechar a igreja. Eu falei assim, o professor falou assim, a igreja com I maiúsculo, nem o inferno fecha. Agora com I minúsculo, a denominação, a porta da instituição, pergunta para ele quem que deu alvará para ele de abertura. Porque na hora de precisar de alvará, o governo presta, né? Na hora de precisar de alvará, aí não, aí vamos lá falar com o governador, vamos falar com o prefeito, né? Mas na hora que o prefeito fala assim, não, vamos fazer um negócio aqui, não pode, porque é a instituição. Em outras partes, por diversas vezes. O problema não é a instituição. O problema não é o valor realmente de Deus na instituição. O problema é a sua imagem de líder ser ofuscada. E era justamente o problema de Israel. A preocupação já não era mais o Senhor. A preocupação não era o Deus no culto. A preocupação não era a manifestação genuína do Espírito de Deus. A preocupação é que nós não vamos passar vergonha. A preocupação é o meu lugar de prestígio. A preocupação é o meu nome de crente. E aí Deus mostra para Ezequiel, está aí Ezequiel o motivo. Uma imagem que me causava ciúme. Eu fiquei em segundo lugar, Ezequiel. Mas não é só isso não, vou te mostrar coisa pior. E chama Ezequiel e abre uma parede, um buraco na parede do templo. E quando ele entra para dentro do buraco da parede do templo, que ele olha a parede, as paredes do templo, elas eram banhadas de ouro. O templo de Israel. E tinha figuras lá de, por exemplo, palmeiras, lá dentro, que dá fruto no meio do deserto, dá água no meio do deserto. Tinha outras gravuras que lembravam animais que eram santos também. Mas agora quando ele entrou dentro pelo buraco, a imagem da parede era crocodilo e réptil, que eram animais que eram desprezíveis por Deus, representando para Ezequiel corrupção na igreja. A igreja estava corrompida. O pessoal, em vez de um objeto de culto, e mais uma vez, as questões que eles estavam trazendo para dentro da casa de Deus fossem coisas santas, eles não estavam mais lutando pelo casamento. Eles estavam pedindo para Deus para a amante não ser descoberta.
Eles não estavam pedindo pelos seus filhos. Eles estavam pedindo para que as crianças não fossem tão pegajosas ou não ocupassem tanto a vida deles. Eles não estavam pedindo pelo crescimento de Israel. Ele estava pedindo para ele ser maior do que seu irmão. A preocupação já não era mais o coletivo. Era cada um por si. E aquilo era corrupção no meio do povo. Mas não ficava só por aí. E ele falou assim, tem coisa pior. E agora ele pega e mostra às mulheres que elas estavam adorando o deus Tamuz. E o deus Tamuz era um deus de fertilidade feminina. Isso fala muito da promiscuidade feminina, mas vai além nos dias de hoje. É o ápice, por exemplo, do feminismo nos nossos dias. É uma apresentação clara daquilo do poder feminino em cima de todas as questões de princípios bíblicos. É o rompimento daquilo que é o cerne da família que Deus instituiu para o valor individual do indivíduo sem nenhum tipo de escrúpulo ou nenhum tipo de conexão com aquilo que Deus instituiu como santo. As mulheres queriam ser vistas por elas mesmas. Elas não queriam mais ter aquele cuidado, aquele acompanhamento que Deus estabeleceu para elas. Elas queriam ser respeitadas por elas mesmas. Entenda, Deus fez cada um de nós um indivíduo. E nós somos amados e abençoados por Deus, mas nem por um minuto pense que a nossa individualidade tem um valor maior do que o coletivo nosso na presença de Deus e como igreja do Senhor Jesus Cristo. Que os nossos prazeres ou as nossas necessidades pessoais são maiores do que a necessidade da igreja do Senhor Jesus Cristo como corpo de Cristo. E aí, por fim, o ápice. Ele falou assim, tem coisa pior. Meu Deus, tem coisa pior? Tem coisa pior. Olha os sacerdotes, estão todos adorando o sol. Aí eu falei, meu Deus, os pastores, os homens que Deus separou, agora estão querendo ficar de frente do sol. Isso fala do holofote da persona, do próprio ego. O sujeito agora, ele já não busca mais o ministério, porque Deus o consagrou e o chamou para uma obra. Ele quer um ministério porque é um holofote. Porque ele vai ser conhecido na sociedade, porque ele vai ser respeitado no meio da sua comunidade. Ele busca agora o evangelho porque ele viu que o fulano de tal que prega tão bem, ganha muito dinheiro. Uma vez um pastor muito conhecido no meio dos hispanos, ele escreveu o comentário daquela Bíblia do Pescador, né? Pastor Luiz Pabon. E ele tem uma expressão que ele fala sempre de evangelismo, e ele fala assim, mientras vamos, predicamos, né? Enquanto a gente vai, a gente prega. E ele falou que ele ganhou um menino para Jesus lá na terra dele, lá em Porto Rico. E esse menino se apaixonou por ele e tal. Ele falou assim, pastor, eu vou ficar aqui do lado do senhor o tempo todo e tal. E onde pastor ia, o menino ia atrás. E aí um dia ele perguntou, meu filho, o que você quer ser quando você crescer? O menino já tinha uns 12, 13 anos de idade. Eu falei assim, pastor, eu quero ser pastor com você. Quero ser pastor como você. É mesmo, meu filho? Por que você quer ser pastor? Por conta das corbatas. Por causa da gravata. Eu quero ser pastor porque vocês usam gravata. Ele não queria ser pastor pelo serviço. Agora entenda. Isso num menino de 12, 13 anos de idade, a gente entende. Porque ele está deslumbrado. Agora, num homem que está dedicando a sua vida para o ministério, em alguém que agora vai partir para realmente servir a Deus no ministério, não faz sentido. Mas hoje, o púlpito está repleto de adoradores do sol. Adoradores do sol. Vamos fazer um Instagram. E aí o Instagram de um tem mais seguidor que o outro, aí fica competindo. Aí vão para a internet bater boca e cada um tem os seus seguidores. Homens adorando o sol. Eu gosto de uma passagem, de uma história, na verdade, de um pastor cristão, lá na região da Antioquia. Ainda antes de ser Turquia, antes de ser Império Otomano, muito antigo. Constantinopla ainda era a capital do evangelho no mundo. Então, pelo ano 300 e 400. E o nome desse pastor se chamava Pai Abelardo. Os pastores eram conhecidos como pai. Era o pai da igreja, chamava Pai Abelardo. E o Pai Abelardo estava fazendo um trabalho extraordinário na região. Mas pensa no homem que estava ganhando gente para Jesus e cuidando das pessoas e abrindo igreja ali naquela região do norte da Turquia. E estava uma bênção. E a história do Pai Abelardo chegou no Papa. E o Papa escreveu uma carta para ele. Falou assim, meu amigo, estou convidando você para fazer parte do time aqui em Constantinopla, para você ensinar esses pastores aí o que está dando certo. Nós precisamos de mais pais Abelardos.
Nós precisamos de mais homens que vão treinar esses homens a servir a Deus e ganhar muita gente para Jesus. Vem para cá! E aí ele pediu auxílio para um amigo, que era conhecido, e esse amigo muito conhecido da igreja, por isso que essa história chegou para a gente. Eusébio de Cesareia, muito conhecido, escreveu a história da igreja. Ele falou assim, Eusébio, é o seguinte, o Papa me chamou, o que você acha que eu faço? Eu falei, olha, eu acho que é o seguinte, meu amigo, eu acho que se você quer realmente fazer a obra de Deus crescer, se você quer realmente impactar como na sua liderança e alcançar muita gente através daquilo que Deus te deu para desenvolver, rapaz, aceita o convite do Papa. Agora, só tem um detalhe, você nunca mais vai ser o pai Abelardo. Porque você vai trocar o seu propósito. Você pode aceitar aquele convite extraordinário, mas lembre-se que em aceitar aquele convite extraordinário, você pode perder a essência de quem Deus te fez ser. Às vezes, irmãos, os convites para nós, para mim e para você, vem com aquele holofote, fala, agora você vai explodir. Mas cuidado que talvez você exploda mesmo, literalmente. Agora você vai crescer de uma forma fantástica e você vai alcançar muita gente. Talvez você alcance muita gente. E as pessoas que você alcançar vai deixar você longe do Senhor. A visão vem para Ezequiel e eu quero começar a terminar. Porque a mensagem hoje é curta, mas eu sei que Deus está falando com você. Agora, a mensagem para Ezequiel vem e explica para Ezequiel os motivos pelos quais o povo está no exílio. Os motivos pelos quais eles foram tirados da zona de conforto e colocados num lugar de pressão, num lugar de dificuldade. Lembre-se que Ezequiel está tendo essa visão de Deus, está sendo transportado em espírito, e na frente dele está sentado os maiorais de Israel naquele dia, os anciãos de Israel. Então, olhando para Ezequiel, talvez de uma forma até que a gente consideraria uma forma até estranha de ver, ele falou assim, olha, agora eu estou vendo Jerusalém, agora eu estou vendo um espírito de ciúme. E aqueles homens talvez olhando um para o outro e falando, agora eu entendi. Poxa, então é isso. Então foi por isso. Então esse é o lugar, é por isso que nós estamos aqui. É por isso que isso aconteceu com a gente. E nessa visão que Ezequiel está vendo, eu quero que você transporte para lugares da sua vida e perceba como os lugares que nós estamos vivendo apertado hoje, não é simplesmente por causa de um pecado pessoal, como não era daqueles anciãos. Eram de pecados nacionais. Eram de pecados de uma cidade inteira, como Nínive, por exemplo. Você acha que não tinha um justo em Nínive? Não tinha ninguém em Nínive que não fazia mal? Mas Deus falou, se Nínive não se arrepender, eu vou destruir ela toda. Deus pergunta, né, sobre Sodoma e Gomorra, ele falou, não tem ninguém lá, eu vou destruir ela toda. Só tirou Ló de lá de dentro. Mas Deus estava observando a cidade. Como Deus observa Los Angeles. Como Deus observa outras cidades da América. Às vezes a gente fica se perguntando, e converso bastante com o nosso companheiro Raudinei sobre isso, você vê esse influxo de imigrantes para os Estados Unidos, e fala assim, meu Deus do céu, onde vai caber tanta gente? Para onde vai tanta gente? Muitos desses as pessoas estão trazendo com eles a salvação do Senhor Jesus Cristo para muito americano. Uma das histórias mais extraordinárias que eu já ouvi, de um pastor aqui na Califórnia, mexicano. E no ano de 95, teve o primeiro fórum sobre imigração aqui na Califórnia. E os pastores americanos, os redneck e tal, se reuniram tudo para falar sobre imigração. Não estavam entendendo, o pessoal mexicano entrando e tal, e achando ruim e tal, porque não era desse jeito que eles queriam viver a vida deles. E eles foram fazer uma concentração em uma igreja, aqui na região, inclusive. Não é muito longe de onde a gente está. Uma igreja para 5.000 pessoas. Reuniram todos os pastores da Califórnia da Igreja Batista. E aí, em uma das preleções, veio um pastor hispano pregar. E o pastor hispano começou a pregar e falou, irmãos, e começou a contar da história de Abraão. E começou a falar assim, ó, a primeira coisa para vocês, tá? Abraão não era hebreu. Abraão era estrangeiro. Segunda coisa, para lembrar vocês. Abraão foi dado para ele uma terra que não era dele, viu? A terra era dos outros, Deus falou assim, vou dar ela para você. Abraão não pediu visto para entrar na terra. Entendeu? E Deus falou para ele que ia tomar a terra do outro e dar para ele. Abraão atravessou o rio. Do mesmo jeito que muito atravessou o Rio Grande aí. Mas Deus deu a possessão para Abraão e para a terra dele. E Abraão, nessa terra nova, abençoou não só a família dele,
todas as famílias da terra. E aí ele começou assim. Eu cheguei nesse país no ano de 1980. Eu era traficante de droga. Eu cheguei aqui nesse país e eu fiz tráfico de droga aqui. Fui pego pela polícia, me deram uma surra e me mandaram de volta. 6 meses depois estava eu aqui de novo, querendo traficar droga de novo. Só que aí eu ouvi a palavra de Deus. E eu aceitei Jesus como meu Salvador. E eu comecei a dedicar a minha vida para o Evangelho. E eu amei tanto ao Senhor e como o Senhor me salvou, que eu comecei a formar uma igreja. E aí nós começamos com uma igreja pequena, algumas pessoas e tal. Um pastor me deu uma oportunidade, me ensinou. E eu tinha uma igreja pequena com algumas pessoas. Depois a gente foi para um lugar maior. E aí eu tive uma igreja maior e tal. E hoje, meus irmãos, vocês estão sentados aqui nesse grande templo para 5.000 pessoas, na igreja onde eu sou pastor. Bem-vindos. Eu sou Abraão. Deus me trouxe aqui para abençoar vocês. Quando a gente vai para o texto e começa a chegar no capítulo de número 11, Deus começa a mudar a situação, aquilo que ele estava falando. Só que é o seguinte, tá ruim, não tá? Tá apertado, não tá? A gente olha em todo lugar e vê os americanos perdidos. Os nossos irmãos brasileiros perdidos. Sem futuro, sem noção. Mas pastor, fala para mim, fala de mim. Espera. Eles estão perdidos. Sem esperança. Sem alegria. Sem uma porta aberta. E quando eu falo porta aberta, eu não falo dólar. Tem gente hoje ganhando muito dinheiro, pensando se ele consegue dar uma escapada para colocar uma bala na cabeça, sem ninguém perceber. Pensando se de repente ele não pode achar um lugar para ele se enforcar. Não está faltando dinheiro, mas está faltando esperança, alegria. Está faltando saúde. Tem gente hoje chorando dentro de um quarto sozinho, falando, Senhor, é isso aqui para minha família? É isso aqui para minha casa? É para isso que eu vim aqui? É para ver meus filhos pelo FaceTime? É isso mesmo? É isso aqui? Por que eu estou aqui? Por que eu fui transportado para esse lugar? E Deus tem uma palavra através da sua vida para ele. E Deus está falando o seguinte, olha, a mensagem a palavra que o Raul leu também no capítulo 58 cai justamente no que a gente está falando. Ele começa a falar assim, olha, fala assim para eles, eu vou juntar vocês do meio dos povos. Do meio dessa multidão de gente, eu vou fazer vocês um. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue por nós, para que nós tivéssemos redenção dos nossos pecados, pagamento dos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Quando Ele fez isso, não foi simplesmente para que a gente sentasse num culto de domingo à noite e olhasse para alguém pegando o microfone, dando uma palavra, as crianças cantando e a gente cantando os louvor para desafogar as mágoas. Não. Quando Ele fez isso para que a gente fosse um povo. Para que a gente fosse uma nação. E a promessa que Ele está dando por Ezequiel é justamente, eu vou fazer de vocês uma nação de novo. E eu vou trazer vocês de volta. Esse trazer de volta, não se preocupe, eu não quero que você vá para o Brasil, não. Esse trazer de volta é o lugar da esperança. É o lugar da renovação. É o lugar da alegria. É o lugar do transporte, não das emoções simplesmente, mas do estado de espírito para a vida. Deus quer que você volte a ver a vida, porque a vida é boa nele. Deus quer que você volte a experimentar da vida, porque a vida é deliciosa nele. O Salmo de número 16, que é um dos salmos mais bonitos que Davi escreve, chama Excelentíssimo Salmo de Davi, o versículo de número 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, a sua mão direita há delícias perpetuamente. Na sua presença, abundância de alegrias. Davi não está falando de um lugar na região de Israel, ele está falando uma presença que o acompanha, que aquela presença o faz transbordar para o lugar de alegria, para o lugar de esperança, de expectativa. Eu vou juntar vocês como um povo. Eu vou trazer vocês de volta. Olha, estava ruim lá.
Vocês trocaram a prioridade no passado, mas esse tempo de aperto tem trazido vocês de volta no prumo. Mas esse tempo de aperto tem aberto os vossos olhos para respirar e entender por que é que eu te coloquei nessa terra. Está apertado, sabe por quê? Porque Deus está aprumando, Deus está trazendo de volta e está te dando e renovando a sua esperança hoje para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou recolher vocês das terras onde vocês foram lançados e voltar para vocês a terra de Israel. E virão ali e tirarão todas as coisas detestáveis. Hoje o convite de Deus, e eu começo a terminar pela segunda vez. Hoje o convite de Deus, vai entrando aí na sua casa espiritual e vai arrancando as coisas detestáveis. Vai lá, vai entrando e fala assim, isso aqui não fica mais, isso aqui não fica mais, isso aqui eu não quero mais na parede, isso aqui eu não quero mais como gol para mim, isso aqui eu não quero mais como objetivo para a minha vida, isso aqui eu não quero mais que fique na frente dos meus filhos, isso aqui eu não quero que mais seja um impedimento no meu casamento. Vai tirando, vai colocando, vai pegando a mão assim, vai tirando, vai arrancando da parede. Sabe como a gente faz, por exemplo, quando a gente se converte? Eu tenho uma história maravilhosa para isso. Um irmão da nossa igreja, ele se converteu na nossa igreja em 1995, foi o primeiro crente que se converteu no Ministério do Belém, aqui nos Estados Unidos. Num culto, abençoado. E ele tinha um problema sério com álcool. Ele era um pé de cana, do melhor jeito possível que você conhece. Vivia bêbado. No dia que ele recebeu Jesus na vida dele, ele chegou na casa dele, abriu a pia e começou a derrubar aquelas bebidas que ele tinha, cara. Ele jogou tudo fora. Desse mesmo jeito, vai entrando na sua casa espiritual hoje e vai arrancando fora aquilo que não presta, aquilo que é detestável, aquilo que deixa você fora de longe do Senhor, aquilo que atrapalha de você ter uma vida digna. Vai tirando em nome de Jesus. Vai tirando dos seus olhos, da sua mente, do seu coração. Vai tirando todas as coisas detestáveis, porque Deus hoje vai te trazendo de volta ao lugar de esperança e de alegria para a sua vida, para a glória do nome. E todas as suas abominações. E eu vou dar para ele, sabe o quê? Um mesmo coração. E como é bom ter um coração só. Irmão, como é gostoso quando o nosso coração é um. Como é gostoso quando a gente senta junto com o irmão fala assim, pastor, Deus falou comigo. E você já sente que Deus falou mesmo, e você começa a lacrimejar, já fala, rapaz, Deus falou com ele. Ele nem terminou de contar ainda, mas você sabe que Deus falou com ele. O Espírito testifica, é um coração só. É um coração só. Essa noite, eu acordei bem cedo, fora do comum, acordei cedo mesmo, fora do normal. No domingo eu não acordo nesse horário. E eu falei assim, vou ver o culto da sede. Vou assistir o culto da nossa igreja na sede. 6 horas da manhã começa o culto lá, 9 horas. Por volta das 6h40, o pastor está fazendo a oração pelo culto. Das 9 horas até as 9h30, ora, começa os hinos congregacionais, 9h40 está fazendo a leitura do culto. Eu abri na leitura. O pastor João pegou o microfone na mão, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém, amém. Irmãos, eu quero levantar um pedido de oração hoje pela filha do pastor Will, lá na Califórnia, a Sara. Nós conversamos disso ontem. Pela Sara. Um irmão da nossa igreja, nessa madrugada, foi incomodado por Deus para orar pela Sarinha. Quem não sabe, a Sarinha tem diabetes tipo 1. Eu fui incomodado por Deus para orar pela Sarinha, e ele me trouxe esse pedido, nós vamos orar. Eu abri exatamente na mesma hora que o pastor estava falando isso, ao vivo. Lá na Flórida. Como é bom ter um coração só. No final do dia, o irmão me mandou o print screen da mensagem para ele e para o pastor. Às 4h20 da manhã, na Flórida, ele estava orando por mim e pela minha família. E Deus incomodou o coração dele de mandar uma mensagem para o pastor. Para a hora que eu acordasse, eu visse que eu e o povo de Deus, no mundo, estamos com um coração só. Deus quer que a gente tenha um coração só. Deus não quer que a gente seja unido por causa de uma nossa família no Brasil, ou por causa do lugar que a gente vem. Deus quer que a gente seja unido porque Ele tirou do nosso meio as abominações e nos deu um coração novo para sermos um só. Tirar o coração de carne e colocar, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Tirar o coração duro que fala assim, eu não vou me meter com ninguém aqui porque eu não confio em ninguém. Não confio em ninguém. Se você já me falou isso, sabe que eu fiquei com bronca de você quando você me falou. Eu não confio em brasileiro, eu fiquei com bronca de você. Porque você não tem que confiar nem em brasileiro nem em americano, você tem que confiar em Deus e nos seus irmãos que estão com você servindo o mesmo Deus. Um coração só. Porque quem é crente não passa ninguém para trás. Quem é crente não faz maldade com ninguém. Quem é crente tem o mesmo espírito e o mesmo coração.
Quem é crente, quando ouve das coisas do Senhor, se quebranta. Quando vê a necessidade, sai para o que está fazendo e vai acudir. Quem é crente, o coração é de novo de carne, é quebrantado. E aí a nacionalidade, meu amigo, tanto faz. Se é americano, se é polonês, se é da Rússia, o coração é um só. E aí o Senhor faz coisa extraordinária no nosso meio. E vou dar um coração para eles de carne. E para que o coração? Para que eles andem nos meus estatutos. Irmão, eu já falei isso no começo do culto. Se você conseguisse enxergar aquilo que Deus tem para essa cidade através da igreja, e a igreja agora com I maiúsculo, não simplesmente essa igreja a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa cidade. O resgate que Deus tem para esse lugar. Toda essa podridão que às vezes a gente comenta e fala, não, porque na Califórnia não sei o quê. O resgate está em nós para esse lugar. Jesus não vai ser crucificado de novo por Los Angeles, ele já foi. E aí Jesus, uma das últimas coisas que ele falou assim, assim como o Pai me enviou a mim, eu vos envio a vós. É vocês que vão. O resgate dessa cidade, a transformação dessa cidade, não está na musicalidade, não está nos malabarismos teológicos ou nas palavras de coach. O resgate dessa cidade está no Senhor Jesus Cristo, quebrantando as vidas, arrancando as abominações e dando um coração de novo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você que meu tempo acabou. Você me ajuda? Nós estamos aqui nos deliciando com a palavra, não é verdade? Olha, tem aqui alguns irmãos de prova. Se eu estivesse aqui sozinho com essa câmera, eu estava pregando do mesmo jeito. Eu gosto de falar das coisas de Deus. Eu vibro. Meu coração esquenta. Jeremias falou assim, se você... Olha, ele falou assim para Deus, olha, você me enganou. Você me dissimulou. Porque você me disse para falar uns negócios que é duro, esse povo vai estar bravo comigo agora. Mas também é o seguinte, se eu me calasse, se eu ficasse quieto, se eu tapasse a minha boca, a sua palavra seria como fogo nos meus ossos, eu não ia conseguir me conter. Eu ia queimar, eu ia pegar fogo de dentro para fora. Se eu não colocar para fora, eu vou queimar sozinho. Então deixa eu colocar para fora, aí queima eu e você. E aí você faz o que você quiser com o fogo que Deus colocar na sua vida. O meu eu já lancei para você. O fogo de Deus quer pegar fogo nesse lugar, nessa cidade. Eu sei que você precisa das coisas. Eu também. Eu também preciso. Eu orei pelas minhas necessidades hoje. Falei, Senhor, essa situação aqui. Por exemplo, já falei, minha filha. O que minha filha tem a ver que eu aceitei a chamada de pastor? Tadinha, deixa eu doente, ué. Vou deixar minha filha. Mas é o seguinte, você não vai me parar, não. Você não vai me parar. Porque nesse amor ao Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando dela. Eu sei que o Senhor está estendendo a sua mão. Na nossa debilidade, o Senhor nos levanta. Paulo tinha um espinho na carne, aquilo fazia mal para ele, aquilo era dolorido, aquilo era chato. E ele falou assim, olha, por 3 vezes já me pediu isso, chega. Paulo, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aonde dói, é onde Deus vai usar você para transformar gerações e nações para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aonde lhe dói, onde Deus está te levantando hoje para você ser uma coluna, para você ser uma vitória na vida de pessoas, para você transformar vidas para a glória do nome de Jesus. E aí, irmão, aonde dói, vai ter um bálsamo pingando, vai ter uma provisão diária, vai ter um maná do céu, vai ter uma ajuda, uma companhia. Deixa eu contar uma coisa para você. Faça uma prova comigo. A companhia de Deus com você é melhor do que a resolução do seu problema. Vou repetir. A companhia de Deus com você é melhor do que a resolução do seu problema. É bíblico, pastor? Vamos para o cego de Jericó? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que você quer, meu amigo? Quero ver. Vê. Ele viu. E agora que ele está vendo, o que ele fez? Seguiu Jesus. Ué,
Você está vendo agora, meu amigo, você mendigou até hoje. Vai agora ganhar o tempo perdido, agora alcançou a vista, a capacitação que faltava para você chegar no lugar de sucesso. Chegou! Vai lá, meu amigo, vai ver. Não, eu vou usar aquilo que ele me deu para ir atrás dele. Deus está dando um coração novo para você, de carne hoje, para você sentir de novo a alegria de Deus, para você ser quebrantado por Deus. Usa isso para se aproximar dele, para se quebrantar com ele, para amar ele. Primeiro convite que eu quero fazer para você. Se você veio aqui hoje, precisa hoje receber Jesus como seu Salvador. A gente falava disso ontem. Receber com Jesus como Salvador é como esse povo recebesse, olha, eu vou trazer vocês de volta e vou trocar o coração. Quanto é que custa isso? Quanto é que custa um transplante de coração? No mercado negro é pelo menos uns $500 mil. Arrancar o coração de uma pessoa e dar para outra. Mas na cruz do Calvário foi de graça. Jesus entregou a vida dele para que na vida dele você tivesse a sua. É a única vez na história que alguém que era justo morreu por alguém que era injusto. Se você quer receber Jesus hoje como seu único suficiente Senhor e Salvador, ou o contrário, né? Salvador e Senhor, porque tem muita gente que aceita Jesus como Salvador. Eu quero a salvação, mas hoje é dia de aceitar como Senhor. Hoje Jesus vai fazer o seguinte, você vai falar assim, a minha vida é sua. Ele vai pegar a sua vida, vai assim, então tá bom, então eu vou fazer da sua vida aquilo que eu quiser. Opa, peraí, vai ser bom. Vai ser bênção para você. Vai ser a melhor decisão que você vai tomar na sua vida, entregar a sua vida de uma vez por todas para o Senhor Jesus Cristo tomar conta dela assim, mas de uma vez por todas. Sua vida nunca mais vai ser igual. Foi assim que aconteceu comigo. Esse é o primeiro convite que eu quero fazer para você. O segundo, eu quero hoje que você faça isso com a sua idolatria. Eu quero que você hoje entre na sua vida e vai tirando tudo aquilo que está na frente de Deus e quebre isso. Hoje você vai pegar um martelo e tudo aquilo que se levanta mais importante que Deus na sua vida, você vai dar uma marretada naquilo e vai ficar em pedra. Hoje é dia de tirar as abominações do meio do povo. Hoje é dia de entregar ao Senhor. Senhor, isso aqui é uma torre que eu tenho dentro de mim. Eu estou entregando ela hoje. Isso aqui é um valor que eu tenho dentro de mim. E eu estou entregando ele hoje. Isso aqui é uma coisa que o Senhor já me disse que não é para mim fazer, mas eu insisto. Mas eu estou entregando ele hoje. Você vai fazer isso hoje aqui. E amanhã o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Jesus falou assim, Deus falou assim para Josué. Josué, santifica o povo, porque amanhã vou fazer maravilha no meio deles. Hoje nós vamos limpar a casa, porque amanhã tem festa do Espírito lá dentro. Hoje nós vamos sair tirando tudo aquilo que... Deus está tirando móveis novos para a sua casa hoje. Móveis espirituais novos para a sua casa. Pense em móveis novos espirituais. Pense um pouquinho. Eu não sou de fazer isso, mas eu quero que você imagine. Imagine móveis espirituais novos para a sua casa. Trocando a mesa da cozinha, trocando o sofá da casa, trocando a sua televisão, trocando a sua cama. Um lugar, às vezes, onde está tendo contenda hoje, Deus está trocando, está dando um móvel novo. Você vai olhar para aquilo e a memória do que aconteceu ali não vai estar mais lá, porque Deus vai tirar, vai arrancar a abominação, vai remover a abominação, para que tenha novidade na sua casa e na sua família, em nome de Jesus. E por último, e não menos importante, é dia, é tempo, é hora de você receber o coração de carne de Deus, para viver algo extraordinário de Deus na sua vida. Deus está te levantando hoje como missionário nesse lugar. Missionário. Vai mudar a sua progressão. Eu preciso terminar, mas esse é o último exemplo que eu te dou. Meu Deus. Quando eu liderava os jovens lá na sede, uma vez eu cheguei para eles num culto e falei assim, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos parar de trabalhar, estudar, todo mundo, daqui para frente nós vamos só pregar o evangelho. Eu falei assim, se algum dos pais me ouvirem agora, eu vou arrumar problema com eles. Porque eu vou estar falando para os filhos dele, para de estudar, para de ir para a escola. Mas eu falei o seguinte, quando você for para a escola, em vez de você ir para a escola, vai pregar o evangelho. Enquanto você for, estuda. Vai pregar o evangelho no seu trabalho. Enquanto você pregar, trabalha. Vai pregar o evangelho no supermercado. Enquanto você pregar, faz as suas compras. Muda o foco da sua vida. Deus está te chamando hoje para mudar o foco da sua vida.
Você vai ser transformado. Você nunca imaginou, você fala assim, para mim é impossível ser um missionário do jeito que o pastor está falando. A minha circunstância me impede. Lembra das abominações? Você vai entregar hoje ela aqui. Com a casa limpa, com os móveis novos, tudo é possível. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. Seja qual lugar que Deus te chamou, se é para aceitar Jesus hoje, se é para limpar a casa, ou se é para aceitar a chamada, eu quero que você venha à frente. Eu te dou 30 segundos em nome de Jesus, porque o nosso tempo já foi. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer mais uma vez. Queremos o teu nome engrandecer. É o teu nome, Senhor, não é o sol, não são os deuses, não são as figuras, é o teu nome, Senhor. Nossas vidas, confiamos em teu infinito amor. Entregue as suas torres nessa noite, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Antes de nós orarmos, o Espírito de Deus me falou, tem mais alguém para vir. É o seguinte, pastor, eu posso resolver meu problema aqui do meu lugar? Claro que você pode. Você é um adulto. Mas você já imaginou a maneira como vai ser no céu se hoje você deixar o Espírito de Deus te trazer pelos cabelos aqui na frente? Arrastado. Quem vem arrastado tem visão maior. Quem tem arrastado não ouve pela boca do outro o que está acontecendo. Ele que vê. Se é para vir arrastado, vem. Deixa Deus fazer. Deixa Deus transformar. Mais 15 segundos que eu vou dar para você. Eu estou insistindo. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, é no nome do teu Filho Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos pela bondade do teu coração, Senhor, por esse clima de festa na tua presença, Senhor. Ah, Senhor, pela tua palavra, Senhor, Pai, revelada na nossa vida, Jesus. Revelada, Senhor, Pai, na nossa caminhada, Senhor, Pai, aquilo que o Senhor nos disse, o que o Senhor nos fez sentir, Senhor, Pai, o que o Senhor nos provou, Senhor, e o que o Senhor nos fez experimentar, Senhor, Pai. Senhor, Pai, traz a realidade hoje na vida de cada um dos teus filhos, ó Senhor. Senhor, vai passando na casa, Senhor, de cada um deles, ó Senhor, Pai, e vai tirando, Senhor, Pai, tudo aquilo, Senhor, Pai, que incomoda, Senhor. Vai curando, Senhor, Pai, levantando, Senhor, Pai, transformando, Jesus. Tirando aquilo, Senhor, Pai, que não vem da tua parte, dando tudo novo, Senhor, Pai. Vai entrando na casa, Senhor, Pai, na família, Senhor, Pai, nos projetos, ó Senhor, Pai, cumpre a palavra que o Senhor prometeu na vida, Senhor, Pai, dos teus filhos, em nome de Jesus, Senhor, Pai. Faz a tua vontade, Senhor, Pai, continua, Senhor, Pai, se possível, Senhor, Pai, transformando e arrastando, Senhor, aonde o nosso coração por diversas vezes não quer, e como nosso coração quer, Senhor, Pai, mas às vezes, ó Pai, muita coisa nos atrapalha, mas hoje, Senhor, vai tirando o atrapalho, Senhor, vai tirando, Senhor, Pai, o impedimento, Senhor, Pai, vai tirando aquilo que não convém, Senhor, Pai, vai levantando, Senhor, Pai, fazendo, Senhor, tudo novo na casa, Senhor, Pai, vai dando novo, Senhor, Pai, na casa, Senhor, nova esperança, Senhor, novo caminho, Senhor, Pai, nova história, Senhor, Pai, novo recomeço, Senhor, Pai, novo levantar na Tua presença, Senhor, e a alegria do Teu Espírito Santo, e não só hoje, mas amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, daqui 20 anos, ó Senhor, Pai, nós vamos nos lembrar desse penúltimo culto desse lugar, e nós vamos falar assim, foi o dia que o Senhor fez memorial conosco, e nós aceitamos, ó Senhor, Pai, a Tua chamada na nossa vida, e para a glória do Teu nome, Senhor, nós que pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém.